Um tipo de tabela de vida muito utilizado que nós usaremos aqui na nossa aula é a tabela de vida do tipo CORT, né? Para a gente tentar entender melhor como funciona esse tipo de tabela, né, as tabelas de vida, nós vamos usar a tabela CORT e tentar entendê-la da melhor forma possível. A escolha dela foi baseada na facilidade com que os cálculos acontecem. São cálculos muito simples que são feitos durante o preenchimento da própria tabela. E a partir desses cálculos nós conseguimos ter aí uma visualização da dinâmica de estabilidade, crescimento ou declínio da população de estudo. Ainda para questões didáticas, né, nós vamos construir uma tabela de vida baseada em uma espécie anual, uma espécie de ciclo curto, já que torna muito mais fácil o processo de preenchimento da tabela. Ela se torna uma tabela mais enxuta e mais fácil de se compreender e preencher, né? Já que nós estamos aqui simplesmente com um processo de aprendizado, é mais fácil você trabalhar com uma espécie que tem um ciclo de vida ocorrendo em um período curto de tempo, que facilita a compreensão da dinâmica dessa espécie, né? Então vai ser possível acompanhar desde o primeiro momento do nosso exemplo até que o último indivíduo morra. A tabela de vida que nós vamos construir, ela se refere a dados de uma espécie de gafanhoto europeu, que é o Cortipus bruneus, né? Você vai ver na tabela que ela é dividida em colunas. A primeira coluna, ela vai representar os estágios de vida do gafanhoto, ou seja, as idades que ele se encontra. A coluna seguinte, ela já vai estar referida, ela vai indicar os dados brutos coletados em campo, ou seja, os números que você obteve pela coleta por meio de uma contagem, de uma amostra, né, por meio de um censo de uma população. São então chamados de dados brutos, né, que você coleta no campo. São os, digamos, sobreviventes em cada um dos estágios de vida da população. E as demais colunas, elas vão ser construídas a partir de cálculos obtidos pelos dados, a partir dos dados que forem coletados, né? Então aqui você tem um exemplo em questão da tabela, e você percebe aqui nessa primeira coluna os estágios de vida do gafanhoto, né? Você tem o estágio ovos. Ovos, como nós comentamos, não são contados como indivíduos de uma população, mas no caso das tabelas de vida é necessário o levantamento do número de ovos, uma vez que ele nos ajuda a compreender um possível crescimento ou redução de indivíduos numa população, pois a perda da capacidade de postura ou a redução da capacidade de postura, influenciada por condições ambientais, que podem ser sazonais, pode ser simplesmente a falta de chuva ou o aumento em função de um aumento de chuva, ou a condição de redução de ovopositura, por questões ambientais ligadas a questões antrópicas, né, a poluição, por exemplo, podem acontecer. Então nós levaremos ela em questão. A fase ovo ou estágio ovo, ele está aqui presente. Logo em seguida, por se tratar de um gafanhoto, nós vamos chamar simplesmente de instars ou fases, né? Então você tem o primeiro instar, o segundo instar, o terceiro e o quarto. E o quinto instar é a idade adulta do gafanhoto, é quando ele então tem atingido a sua capacidade reprodutiva. Todos os instars que vão do 1 ao 4, do primeiro ao quarto, se referem a períodos juvenis, né, do gafanhoto, ou seja, ele ainda não está com a capacidade reprodutiva adquirida. No entanto, é um período de grande vulnerabilidade para a espécie, onde ele sofre a ação de parasitos e de predadores que podem reduzir drasticamente o número de indivíduos, levando em consideração também o fato de que a concorrência intraespecífica pode acontecer em função de um alimento que esteja em baixa quantidade. Então isso tudo tem de se observar nesses primeiros estágios de vida, por se tratar de uma espécie de inseto de ciclo curto.
A maior parte da vida dele, diferentemente das espécies de ciclo longo, se dá na fase juvenil. Bom, aqui na coluna A, né, nós teremos os dados chamados de dados brutos. É aquilo que você coleta em campo, aquilo que você vai lá e conta, ou que você coleta amostras e obtém o resultado. Então, se você observa aqui, a quantidade de ovos observada, contabilizada, foi de 44 mil. Em um momento seguinte, que nós poderíamos aqui então chamar de eclosão, nós obtemos somente 3.513 indivíduos. No momento posterior, esse número se reduziu para 2.529. Em seguida, foram contabilizados 1.922. Posteriormente, contabilizaram-se 1.461 e, por fim, foram contados 1.300 indivíduos que chegaram à fase adulta. Só que, observando esses números, não há como se determinar se isso está de acordo com o ideal ou não. Para isso, você tem que ter um conhecimento muito grande sobre a espécie ou ter informações de análises de outras populações muito bem feitas para se concluir se esse aqui é o número real de indivíduos que chega à fase adulta para reproduzir. E mesmo assim, caso seja o número ideal, o número comum de indivíduos que chegam à maturidade sexual para reproduzir, uma vez que é muito comum se ter grandes perdas nessa primeira etapa de vida, né, na etapa juvenil, para algumas espécies isso acontece de forma muito grande, né, até depois vamos falar um pouco sobre essas estratégias de vida que as espécies têm para manter-se estabilizada. Pode ser que em 1.300 seja o número correto. O que vai nos ajudar são as outras informações que virão. Então, podemos chamar 44 mil de 100%, ou na proporção 1. 44 mil representa 1. O quão representa 3.500 em razão desse 100% aqui? O que você fará? Você vai dividir os 3.513 por 44 mil e o resultado dessa divisão será algo que se encontra próximo aos 0,08. Somente algo aí próximo a 8% da população é que sobreviveu, né? É que, na verdade, não sobreviveu, é que eclodiu. Em seguida, o próximo dado, 2.529, ele também será dividido por 44 mil. Eu só peço a vocês que, ao fazerem atividades relacionadas a esse conteúdo, tomem o devido cuidado de fazer a divisão sempre pelo número base, tá? Pelo número inicial contabilizado, que são os 44 mil. O que nós queremos ver do lado de cá é a representação de sobrevivência. Quantos indivíduos, qual a proporção de sobrevivência em relação ao número inicial de ovos, de propágulos. Então, 2.529 dividido por 44 mil resultou 0,058. A mesma divisão é feita, então, utilizando o número 1922 que foi coletado em campo. 1922 dividido por 44 mil resulta 0,044. Em seguida, você dividirá os 1.461 indivíduos que foram contabilizados no quarto instar e obterá, na sua divisão de 1.461 por 44 mil, o número 0,033, ou seja, aproximadamente 3,3% somente de sobrevivência. Em seguida, teremos o 1.300, que é a população que chegou até a capacidade reprodutiva. Ao dividir 1.300 por 44 mil, você obterá 0,03, ou seja, dos 44 mil indivíduos que nasceram, apenas 3%, ou 0,03%, atingiram a capacidade reprodutiva. Isso é representado por 1.300 indivíduos. Ok? Agora, a partir desses dados, dessas informações, nós conseguiremos construir as outras colunas da nossa tabela, mas para isso eu preciso de fazer uma nova coleta de informações, obter novos dados. Quais dados são esses?
A coluna F, ela representa o número de propágulos gerados por esse grupo de indivíduos que atingiram a capacidade reprodutiva. Então, você irá a campo novamente e contabilizará quantos ovos foram colocados pelos 1.300 besouros que remanesceram daquela primeira, que remanesceram, que chegaram à capacidade reprodutiva. O dado aqui do nosso exemplo é de 22.617 ovos. Então você tem 22.617 ovos colocados por 1.300 indivíduos. O que faremos agora? Nós obteremos a média de postura por indivíduo. Ao dividir 22.617 por 1.300, você obterá um número aí próximo a 17. O que significa isso? A média de ovos por indivíduo na sua população em análise é de 17 ovos por indivíduo. O que você vai fazer então para poder determinar a viabilidade dessa população ou não? Eu tenho os dados suficientes para entender então se essa população ela está estabilizada, se ela está ascendente ou se ela está em declínio. Como você faz isso? É só você multiplicar a proporção de sobreviventes, ou seja, 0,03, pela média de ovos por indivíduo. Então, se você multiplicar 0,03 por 17, você obterá o que é representado aqui pela coluna LM. Então, L5M5, pois estamos no nível 5, representa 0,51. O que é isso então, professor? O que representa 0,51? Representa a situação em que somente você teve uma taxa de nascimento que representa somente 51% de nascimento, não, desculpa, você tem uma taxa de ovos que representa apenas 51% do que você tinha de ovos na primeira população, no primeiro momento da população em análise. Isso significa então que houve uma queda na taxa de postura. Isso é um fator preocupante, porque o número que deveria estar aqui, independente deste e deste, né, a multiplicação deles devia gerar um número próximo a 1. Ou seja, o número de ovos aqui deveria ser próximo a esse número de ovos aqui. Isso então nos mostra que essa população sofreu uma redução muito grande na taxa de postura de ovos.